Moradores de Igaci, no Agreste Alagoano, bloquearam ontem a rodovia L-115 por falta d'água na região. Quem traz os detalhes é Ângelo Farias, do portal 7 Segundos. É com ele que a gente conversa agora. Boa tarde, Ângelo. Alô você, Juliana, muito boa tarde para você, para todos do JD. Aqui na redação do 7 Segundos em Arapiraca, vamos destacar sim esse bloqueio na rodovia L-115 ontem, no início da tarde, onde os moradores estão cansados diante da falta de água naquela região, quase um ano sem uma gota d'água na torneira. A nossa reportagem acompanhou esse protesto. Nós queremos que um representante da Casal venha nos garantir que vai liberar água, porque talão chega para pagar 200, 300 reais. Algumas famílias que não pagaram os seus talões por não chegar água, está com o nome no SPC. E aqui no Jacaré vizinho tem água pocando cano, tem na colônia, e alguns caminhoneiros usando esse período para pegar a água lá no Jacaré e vender a gente por 40 reais 1.000 litros. Isso não é justo. E olha, um ventilador pode ter sido o motivo de um princípio de incêndio que ocorreu em uma clínica médica que fica aqui no centro de Arapiraca na manhã de hoje. De acordo com informações da polícia, vigilantes observaram que saía fumaça do local e acionaram o corpo de bombeiros que rapidamente chegou ao local para entrar no prédio e controlar as chamas. Os bombeiros tiveram que arrombar a porta principal da clínica. Além do ventilador, as chamas atingiram algumas cadeiras do consultório médico, mas os bombeiros conseguiram controlar as chamas e evitar que o prejuízo fosse maior. Olha, Juliana, diante da forte estiagem que enfrenta o estado de Alagoas e principalmente o município de Palmeira dos Índios, que já está com a crise no abastecimento, o governador Renan Filho lançou nesta terça-feira obras emergenciais para o abastecimento de água de Palmeira dos Índios, das cidades alagoanas mais afetadas pela escassez de chuva. A solenidade de lançamento ocorreu na manhã de hoje, na Praça da Independência, no centro da cidade. A oferta de água a Palmeira dos Índios foi reduzida em 70%, porque a barragem da Carangueja, principal manancial de abastecimento, secou. Apenas o sistema Caçamba, que abastece 30% da cidade, está operando. As obras emergenciais vão aumentar a produção de água e, consequentemente, reduzir os efeitos da estiagem prolongada. São essas as informações de hoje aqui no JD. Para mais, acesse 7segundos.com.br. Tenham todos uma ótima tarde. Para você também, Ângelo. E olha, o governo federal revelou que quase 100% dos municípios brasileiros terminaram 2016 com saldo negativo na Previdência Social. Para conversar sobre o assunto, eu recebo aqui o coordenador do Núcleo de Defesa do Patrimônio Público do Ministério Público de Alagoas, promotor José Carlos Castro. Boa tarde, promotor. Um prazer recebê-lo aqui no Jornal do Dia. Qual é a situação de Alagoas aí nesse cenário e por que esses municípios estão nessa situação? Bem, Alagoas não é diferente, tem uma situação preocupante realmente com relação aos municípios que têm previdência própria, não aqueles que são ligados à previdência geral. Quanto a esses municípios, nós estimamos hoje que cerca de 70% dos municípios com previdência própria têm algum tipo de problema e, consequentemente, podem acarretar em algumas sanções aos seus gestores. E eles estão nessa situação por conta de irregularidades? Que irregularidades são essas? Isso. Esses municípios, na sua grande maioria, deixam de cumprir o que a lei determina. Cada município tem a sua regra para desconto dos recursos dos servidores públicos para compor um fundo de previdência. Nós detectamos vários problemas. O não recolhimento daquilo que é retido dos servidores, o desvio desses recursos para outras finalidades e também a má utilização dos recursos existentes. E o que é que o MP está fazendo diante de tudo isso? Bem, hoje já chegou ao nosso conhecimento a ocorrência em vários municípios. Em 8 dos municípios, dentro dos anos de 2015 e 2016, nós já ajuizamos ações de improbidade administrativa contra ex-prefeitos ou ex-diretores desses institutos e também ações penais para responsabilizar quem tenha dado causa a esses problemas. Agora, tem uma questão aí que existem novos prefeitos, prefeitos que foram eleitos no ano passado e que estão exercendo a função a partir de agora, não é isso? Isso traz algum prejuízo para o prefeito? Como é que ele pode lidar com essa situação? Sim. Toda? Se esse é o caso do município ter alguma irregularidade. Exatamente. Como estimamos de 60% a 70% de municípios com irregularidades nos seus institutos de previdência própria, os prefeitos que agora estão assumindo têm que encontrar uma solução para esse problema. Os fundos podem estar descapitalizados
e, claro, eles vão ter que tomar providências. Primeiro, regularizando o recolhimento dos repasses, aliás, das retenções dos servidores. Não podem ficar inadimplentes sem fazer o devido recolhimento. E segundo, encontrar uma solução para a dívida deixada pelo seu antecessor, para que isso não continue crescendo com o passar do tempo, causando ainda mais prejuízo para o município. É bem claro que existem também investigações em curso contra gestores que deixaram o município. É possível que novas ações de improbidade sejam ajuizadas no decorrer desse ano. E essa situação, como a gente comentava aqui, é uma situação muito grave, né? Não é só o saldo negativo hoje, isso tem consequências no futuro também. É possível, por exemplo, que falte recursos para pagar aposentadorias e pensionistas? Sim, é muito preocupante essa situação desses municípios, preocupante para os servidores que têm o seu patrimônio recolhido por anos a fio, esperando que ao final de sua jornada de trabalho possam se aposentar, e quando se deparam situações em que os fundos inexistem, eles vão poder ter problemas quando tiverem o seu momento de aposentadoria, seja pelo atraso, seja pela dificuldade em se aposentar. Então é bastante relevante que os servidores se preocupem, verifiquem da regularidade dos seus institutos de previdência e cobrem dos gestores uma regularização nisso. Nós prevemos um caos, caso isso não venha a ocorrer, porque, eu digo, é uma bomba relógio que está armada para explodir daqui a alguns anos. Não vai refletir no gestor atual, mas sim para as futuras gerações de aposentados servidores municipais dessas localidades. E existe algo que o servidor pode fazer para a gente encerrar? É importante fiscalizar, pedir ao seu sindicato, pedir ao diretor desses institutos que demonstre a regularidade no recolhimento das suas contribuições a esses institutos. Se houver alguma irregularidade, comuniquem ao Ministério Público para que providências sejam adotadas. Promotor, agradeço muito os seus esclarecimentos. Muito obrigada, bom trabalho para o senhor. Obrigado, estamos à disposição sempre. O Jornal do Dia, aqui da TV Ponta Verde, emissora do Sistema Opinião de Comunicação, fica por aqui. Amanhã eu volto logo depois do Plantão Alagoas e agora você assiste o Arena com todas as informações do esporte. Uma ótima tarde para vocês, eu espero todos amanhã, até lá.